Papo com especialista. Dessa vez, trouxemos Flávia Bates, especialista, advogada tributária, advogada aduaneira, mais de 20 anos de experiência e trouxe um amplo conhecimento sobre muita coisa. SCT aéreo que a gente falou, falamos sobre reforma tributária, falamos sobre do INPE, tá sensacional. Acompanhe esse vídeo até o final. Eu garanto para vocês que vocês vão ter muito conhecimento e muita abertura de informação. Vamos nessa? Então solta a vinheta e estou esperando vocês até o final do vídeo. Bora nessa. Estou esperando vocês. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista. Dessa vez eu trago a Flávia Bates. Ela é advogada, trabalha há mais de 20 anos com direito tributário, direito internacional, direito público, ela é despachante aduaneira, direito administrativo. Tem um monte de áreas que a Flávia manja pra caramba. Então, para mim, Thiago Pagano, é um prazer, Flávia, trazer você para o nosso canal. Muito obrigado. A palavra é sua, se apresenta, manda ver, agora é com você. Obrigada, Thiago. Agradeço o convite, acompanho o seu canal. Já parabenizei você por escrito em outras oportunidades, mas aproveito aqui também para parabenizá-lo, porque eu acredito que essa forma da gente se comunicar hoje traz uma ferramenta muito importante, né, para que todo mundo, não só os que já trabalham na área do comércio exterior, como aqueles que estão começando a trabalhar na área, tenham acesso, né, a essas informações. Eu acho muito bacana, muito importante a gente dedicar um tempo que a gente tem para estar podendo levar informação, para estar podendo discutir, debater, enfim, trocar informação. O mundo hoje, ele ficando assim, dessa maneira muito rápida, mas também muito dinâmica, toda voltada muito para a informática, hoje, através de várias ferramentas, hoje a gente tem aí uma facilidade de estar conversando. Você vê, hoje eu consigo estar falando com você de locais, né, distantes, mas de qualquer forma a gente consegue estar abordando temas e estar trazendo muita informação. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo canal, também por esses 3 anos que você já tem o canal e está sempre buscando e está sempre trazendo muita informação e sempre muito atual, né, para todo mundo que é da área do comércio exterior. Parabéns, Thiago. Bom, como o Thiago já falou, eu trabalho na área já há um pouco mais de 20 anos, eu comecei na área como ajudante de despachante, trabalhei numa comissária de despacho, depois me tornei despachante, mas já fazia faculdade de Direito. Então, eu já, né, a minha ideia já era trabalhar realmente com a parte do direito, mas com o comércio exterior. E eu fui trabalhar no sindicato, né, Sindicato de Despachantes Aduaneiros, que é uma categoria que trabalha direto com a Receita Federal e está, né, é um dos intervenientes do comércio exterior, enfim. Então, eu trabalhei 23 anos no departamento jurídico do sindicato, trabalhei também por 4 anos no departamento jurídico da Federação Nacional dos Despachantes, o que me trouxe aí uma visão bem ampla. Foi muito importante atuar, porque você atuando direto com os despachantes, que é quem está ali na linha de frente, né, atuando direto com a Receita Federal, vivenciando esses problemas, sempre foi um desafio, mas também sempre foi muito gratificante você poder, de alguma forma, não só contribuir prestando consultoria, como também isso sempre me trouxe uma bagagem diferenciada na área do direito, porque o dia a dia do despacho aduaneiro, o dia a dia do desembaraço aduaneiro, o dia a dia do comércio exterior, ele sai um pouco, né, da parte só da legislação e daquela coisa, né, colocada ali em artigos, e ele precisa também de você ter aí uma bagagem um pouco voltada também para o dia a dia, né, para aquela coisa que acontece, aquele time ali, né, aquela coisa de você tá naquele momento e saber mais ou menos como aquilo está acontecendo. Então, o que eu puder contribuir aqui, Thiago, fique à vontade. Obrigado, Flávia. Obrigado, primeiramente, por aceitar o nosso convite. Eu sempre falo que o canal Max é um canal aberto a todos, e literalmente a todos, porque eu já me vi na posição de alguém que se formou e que não tinha como
entrar no mercado de trabalho, eu já me vi numa posição de tentar alguma coisa nova e não consegui, eu já me vi em posição que faltavam informações, e eu sempre falo, né, a informação, ela engrandece todo mundo. Quanto mais informação você tiver, e não só no meu canal, tem outros por aí, tem canais enormes, maiores do que o meu, inclusive, que são tão informativos que eu me alimento desse tipo de fonte para criar as aulas. Então, para mim, é Exato. muito interessante. Flávia, e aí eu já começo perguntando uma coisa que eu acho extremamente interessante. Começou com pandemia, Covid 2019, e as coisas mudaram totalmente. Foi todo mundo para casa, todo mundo trabalhar de casa, inclusive até fiscal da Receita Federal, e mudou tudo, né? Aquele todo comum que a gente tinha, todo mundo ia trabalhar, e etc. Dava canal vermelho, o fiscal ia para a zona primária ou secundária para liberar carga. A gente está passando por mudança uma atrás da outra e parece que está vindo na dor, né, essas mudanças. Uhum. Como é que a gente se precave agora perante a lei para não dar erro, para um importador, um exportador ficar em paz, dormir em paz, né, que eu sempre falo, encostar a cabeça no travesseiro, e não ficar vendo navios, literalmente, né? Como é que perante a lei, porque as mudanças não são só da Receita, mas as mudanças são do SESEX, do GSEX, da Anvisa, do próprio MAP, etc. Como é que a gente fica em paz e dorme em paz? Me ajuda aí. Então, você tem razão. Em 2019, acredito que com a pandemia e com tudo que aconteceu, essa mudança toda, né, que todos nós vivenciamos, e ainda estamos, né, vivenciando, porque ela não parou, ela só talvez tenha acelerado, eu acredito, né, que essas mudanças, ela trouxe aí e de repente fez com que a gente olhasse para isso de uma forma mais, opa, tá aí, a gente vai ter que olhar para isso, vai ter que fazer alguma coisa com isso. Mas a verdade é que o portal único, ele já vem sendo desenvolvido desde 2014. Então, você vê, na verdade, desde 2014, ele já começou, né, a ser desenvolvido, já começou todo esse estudo, é uma necessidade de mudança também, e isso tem a ver também com toda a parte internacional, essa necessidade do Brasil hoje fazer parte da própria OCDE, toda essa legislação que envolve o comércio exterior, essa parte dinâmica. Então, hoje a gente fala muito em custo Brasil, você deve escutar bastante falar isso, e principalmente é uma dor, né, do importador, do exportador, sem dúvida, e de todos que operam no comércio exterior. E acompanhando tudo isso, acredito que a Receita Federal, junto com todos esses outros órgãos, anuentes, intervenientes, ela vem já trabalhando e desenvolvendo todo esse projeto, né, que está cada vez agora, a gente está sentindo ele mais próximo. Então, na verdade, ele já vem desde 2014, ele já vem sendo, né, preparado desde 2014. O que eu, de vez em quando eu tenho oportunidade, eu comento, é que você tem razão no seguinte sentido: a legislação, ela muitas vezes não acompanha a rapidez com que hoje você está tendo essas mudanças que vêm da área hoje de informática. Lógico que no comércio exterior você tem toda uma legislação, você tem os decretos, as portarias, nada é feito se não tiver um embasamento legal. Lógico que sim. No entanto, nem sempre você consegue, num primeiro momento, porque existe aí inúmeras situações inclusive que nunca foram vivenciadas, que você só vai realmente saber o que está acontecendo, qual é a dor, quando essa nova forma de você atuar, ela entra, né? Ela começa a fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, como agora eu vou falar um pouco sobre a licença flex, enfim. E aí, realmente, às vezes a gente precisa que a legislação tenha que atuar junto a essa modernização que já vem vindo. Eu acredito que de 2019 para cá acelerou o processo, mas o processo ele já vinha ocorrendo, essas mudanças já vinham ocorrendo. Eu acho que o comércio exterior ele sentia essa necessidade já de você ter não tornar um processo tão burocrático como ele já foi. Hoje ele não é mais tão burocrático, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, desde 2014, acompanhando todas essas mudanças, eles começaram a pensar muito mais na questão de segurança e dos riscos que envolvem, né, o comércio exterior, mas também colocar isso de uma forma com que não
o prazo para você liberar essas mercadorias não seja um problema, nem um custo muito alto para as pessoas que atuam na área do comércio exterior. Então, eu acho que o principal, e tem sido cada vez mais, esse desafio de você conseguir ter um comércio exterior seguro, um comércio exterior que esteja adequado a todas as normas e as leis internacionais, né, fazendo parte dos acordos, o acordo de facilitação, que hoje é muito importante, tendo aí o caminhar para fazer parte da OCDE, todos esses acordos que são feitos aí em paralelo, ou que são feitos conforme a gente vem acompanhando, eu acredito que isso tudo vem se aperfeiçoando, e o Brasil cada vez mais fazendo parte disso e sentindo essa necessidade de trazer toda essa inovação, ele vem alinhando tudo isso, e aí a gente chega onde a gente está agora, que é a licença flex, que é o CCT aéreo, e mais para frente, inclusive, né, quando o Portal Único ele estiver completamente já funcionando. Isso, eu vejo que a importância e a atenção que as pessoas e quem atua na área, o importador e exportador, precisa ter. A atenção, eu acho que fica cada vez mais voltada para a necessidade de você prestar as informações e prestar essas informações de acordo com esses cronogramas que estão colocados. Talvez num outro momento era importante também, mas talvez essa cobrança não fosse tamanha como ela é hoje. Hoje, como você vai ter um número maior de informações concentradas no mesmo lugar, que no caso vai ser o Portal Único, a cobrança para que isso tudo funcione, para que isso tudo ocorra, para que isso tudo seja feito de uma forma que minimize cada vez mais os riscos no comércio exterior, vão se tornar cada vez mais impactantes, entende? É o meu ponto de vista, é o que eu vejo, é o que eu alerto as pessoas com relação a essas mudanças. Se atentar à parte da legislação, às mudanças que estão sendo trazidas, a burocracia ela está começando a se tornar um pouco menor, no entanto, a questão de você hoje ter um desembaraço muito mais rápido, não vou te falar 90%, mas quase 80% das mercadorias hoje no canal verde, o que não necessariamente precisa aí de estar fazendo o acompanhamento da verificação da mercadoria, a brief, enfim, verificar a mercadoria, seja hoje feita através de remoto ou da forma com que eles estão fazendo, você também precisa pensar no quê? Em minimizar cada vez mais os riscos, é isso que vai impactar. Então, você tem aí o programa OEA, que visa muito isso, você tem aí todas essas alterações que elas vêm junto com o Portal Único, e aí a gente vai falar sobre um pouco de licença flex, e também um pouco sobre o CCT aéreo, que ainda está agora entrando em vigor, começou agora no dia 2 de agosto, então a gente ainda está aí verificando mais ou menos como é que ele está acontecendo. Tudo isso eu acho que está impactando muito na legislação, na questão de é muito importante hoje você saber quem é responsável, quem precisa prestar as informações e o momento em que essas informações têm que ser prestadas. Thiago, cada vez mais as responsabilidades de cada um desses intervenientes vão ficar muito claros e vão ser muito cobrados. Você vai ter uma cobrança muito maior. Então, eu acho que o olhar para essa área da legislação, com relação às multas, com relação à prestação de informação, com relação a você estar verificando aí no catálogo de produtos, verificando os NCMs, você enquadrando, você fazendo tudo de uma forma que possa minimizar cada vez mais os riscos, eu acredito que é o caminho que o importador e o exportador tem para que ele consiga dormir em paz e passar por essas mudanças, mas de uma forma com que ele não tenha nem muito atraso, nem muito problema, nem tenha a mercadoria parada por muito tempo. Você tocou num assunto muito interessante que você falou do Portal Único desde 2014. E eu me lembrei agora, eu estava lembrando do Cisco Serve. Quando ele entrou, eu fiz um curso na Aduaneiras em 2014, inclusive. Ninguém entendia muito bem o que era o Cisco Serve, ninguém sabia o que era o Cisco Serve, e aí eu chego e começo com o canal, etc. Então, e o Cisco Serve cai. Eu falei, nossa, mas como é que o Cisco Serve cai? Era alguma coisa. Eu achava muito interessante aquilo, e ele cai. E eu fui estudar. Eu dei uma aula sobre, inclusive, sobre ele. E eu entendi uma coisa, ele não caiu coisa nenhuma, ele virou base de dados do governo automatizado. Ou seja, eu, importador,
precisava mais entrar no sistema ou no software e registrar o que estava, os processos internacionais, ou quando eu ia para uma feira fora do país, etc. Não precisava, isso já estava automatizado. E aí, volto com você, Flávio, entendo uma coisa. A gente tem CCT aéreo agora, a gente tem licença flex, a gente tem do INPE entrando e o próprio programa OEA, que é uma realidade brasileira. E eu fico de cara pelo seguinte: tudo isso é a nossa aduana com o Siscomex. Gente, entendam, o Siscomex, ele é retransmitido para o mundo todo. É um orgulho brasileiro ter. E aí eu pergunto para você, lá vem, questão da licença flex, do CCT, como é que o importador vai se sentir seguro com essas inovações? Porque entra, parece indo com o pé na porta. Como é que a gente, exportador, vai se sentir seguro com isso perante a lei, claramente, né? Eu vejo do seguinte, meu olhar, né, é o seguinte: como você está caminhando para o portal único, ou seja, você está caminhando para uma janela única, que é que a gente chama já, né, quando você vai estudar e vai entender mais sobre essas mudanças e essas transformações, como você falou do Ciscoserv, entre outras que já ocorreram, que as pessoas às vezes acham que ou elas sumiram, ou elas desapareceram, mas não, elas às vezes se incorporaram, elas se tornaram, né, foi um piloto que depois ele amadureceu e se tornou uma outra ferramenta. Eu acredito que o portal único, a janela única, que é para isso que cada vez mais a Receita e os órgãos anuentes estão trabalhando junto com os intervenientes, ele vai trazer cada vez mais essa necessidade de você prestar todas as informações. No entanto, ele também vai trazer muito mais flexibilidade no sentido de não ter a obrigação de fazer as buscas que nós tínhamos que fazer antigamente. Por exemplo, hoje você tem os órgãos anuentes que funcionam, são ótimos, excelentes, Anvisa, MAPA, Inmetro, IBAMA, uma infinidade não, são 19 órgãos anuentes, se não me engano, não tenho certeza do nome, mas é alguma coisa assim. Enfim, só que você vai em cada um deles verificar qual é a sua legislação, para saber se a mercadoria que você vai estar trazendo precisa, não precisa dessa licença, se precisa, como ela tem que ser pedida, como ela tem que ser solicitada, qual é o prazo e tudo mais. O portal único, o que você está caminhando agora, é para ter tudo isso no mesmo local. Veja, olha que coisa mais... eu fico assim, eu sou uma fã, né, do projeto, eu sou uma admiradora do Alexandre Zambando, do Thiago, que falam muito sobre isso, né, eu gosto muito, assisto sempre que posso, gosto bastante, porque eu vejo o quanto eles se dedicam e o quanto eles colocam, né, todo esse entusiasmo nesse projeto, que é um projeto que começou lá atrás, mas é um projeto, como você falou, que é maravilhoso, assim, quem entende da área, quem está na área, vê que realmente é um projeto maravilhoso. Você imagina hoje, você pensar há um tempo atrás, vamos lá, quando começou o Siscomex, em 1997, que um dia você estaria com tudo isso num único local, onde você hoje vai abrir aqui e o auditor da Receita, o analista, o MAPA, a Anvisa, dependendo do órgão, eles vão estar todos conectados no mesmo local, todas as informações do seu produto vão estar no mesmo local, e tanto você, como sendo a pessoa interessada, né, o representante legal do importador ou do exportador, o mesmo importador exportador, o agente de carga, as agências, todas vão estar conectadas no mesmo portal, que é a janela única. Eu acho isso sensacional, né? Para nós que já trabalhamos, né, da outra maneira, quando eu vejo cada vez isso caminhando e vejo isso evoluindo, Thiago, eu realmente fico muito satisfeita, tenho esse entusiasmo, porque acompanhei isso lá atrás, né? Como eu te falei, eu já trabalho há algum tempo, alguns anos na área, então eu vi todo esse processo e vi como isso foi crescendo. Uma parte que sempre foi um grande problema da Receita Federal, mas cada vez mais isso se alinhou, e aí abordando também um tema que é interessante, vem aí também com a reforma tributária, que é a parte que ainda estava complexa, que é a do Estado, que é a parte do ICMS, e ela também vai fazer parte do portal único, então você imagina que coisa mais espetacular. Então, eu acredito que o importador e o exportador, ele vai ter, sim, um pouco mais de segurança, porque vão estar todas as informações no mesmo local, mas ele vai precisar estar mais atento, justamente porque todos os órgãos estarão se comunicando, no entanto, todas essas informações estarão disponíveis e você vai precisar fazer o quê? Você vai ter a sua
a importância de você colocar tudo isso de uma forma clara, sem erros, no time correto, e a responsabilidade de cada um desses intervenientes que operam no comércio exterior, cada vez eles vão ficar mais claros, né? Você não vai ficar podendo imputar a responsabilidade, como hoje às vezes acontece, mas a responsabilidade era da agência, mas era o desconsolidador, era o agente de carga que deveria ter informado, e aí hoje você só tem o mercante para ter esse tipo de informação, que é onde entra o desconsolidador, né, o agente de carga. Então, muitas vezes, essa responsabilidade ficava, às vezes, uma discussão enfim, acabava que o próprio agente de carga, eu vi por muitas vezes, assumir essa responsabilidade, até porque você não conseguia, através dessas informações que eram colocadas hoje através do CE Mercante, dizer exatamente aonde começou e aonde terminou a responsabilidade de qual desses intervenientes. Isso cada vez vai ficar mais claro, vai ficar cada vez mais evidente. Então, eu acho que isso é um progresso, eu acho isso muito importante, mas chama atenção para que cada vez as pessoas, os agentes, ou quem atua no comércio exterior esteja mais atento às suas responsabilidades e a importância de você estar não só informando da maneira correta, como também procurando sempre estar se atualizando, sabendo de todas as alterações e modificações. A licença flex, vou entrar nela primeiro, é algo que eu também acho que é muito, vai desburocratizar demais essa parte de licença de quem precisa, quem trabalha com Visa, quem trabalha com mapa. Veja, se hoje você precisa tirar uma licença para cada vez que você faz uma importação, ou mesmo quando você precisa de uma licença de determinados produtos, você não vai mais precisar. A licença flex, ela vai ter múltiplas funções, ou seja, as informações, por elas estarem todas no mesmo local, que vai começar cada vez mais, né, ficarem no portal único, e você dispor de todas essas informações, para a mercadoria que não tenha necessidade, veja, por exemplo, não seja por prazo, ou mercadoria que tem uma legislação específica, que você realmente precisa tirar uma licença, porque aquela mercadoria exige, ou às vezes o país exige que você tire aquela licença toda vez que essa mercadoria entrar no país, você não vai mais precisar ficar solicitando toda vez essa licença. Então você vê, você vai tirar aí, seja do mapa, da Anvisa, do IBAMA, do Inmetro, você vai tirar todo esse impacto que hoje você tem e você vai ter muito mais pessoas trabalhando em outras frentes que muitas vezes acabam, né, ficando ali naqueles entraves, porque hoje você precisa, cada vez que você vai fazer uma importação ou uma exportação, se o produto exige isso, você precisa tirar, ou você vai tirar ali, o LPCO, você precisa estar pedindo isso sempre. Isso já é algo que a licença flex não mais vai ter essa necessidade. Então, tirando os produtos que realmente vai haver alguma exigência, ou né, porque o produto exige, ou porque algum país do qual você está importando também exige, você não vai mais precisar estar tirando sempre a licença para aquele produto. Veja, olha que fantástico isso para quem trabalha com produtos que necessitam de licença, né, precisa de anuência. Agora, os pontos que eu gostaria de chamar a atenção com relação até a esse sistema que está entrando em vigor agora. O decreto que saiu agora, que é o 11.577 de 2023, que é o que está introduzindo a licença flex, é o antigo decreto 660 de 92, que é o do Siscomex, né? Então, aqui você já precisa ficar atento para as modificações. Você vai encontrar justamente isso que eu falei para você sobre a licença flex no artigo 5º do decreto 11.557 de 2023. E aí eu chamo a atenção para o artigo 10A. No artigo 10A, você tem que, agora, no dia 1º de setembro, tá? Você não poderá mais tratar de nenhum pedido de informação fora do Siscomex quando diga respeito à exportação. Então, toda vez que você estiver fazendo qualquer tipo de procedimento, né, desembaraço, ou que você estiver lidando agora, no caso, com a exportação, você vai precisar fazer solicitar ou passar qualquer tipo de informação através do Siscomex. E, a partir de março de 2024, que é quando provavelmente a gente já tem a parte da importação também já bem adiantada,
a mesma coisa, você também não vai mais poder fazer nenhum tipo de solicitação ou pedir essas informações fora do Siscomex, justamente por quê? Porque existe a necessidade de que todos os órgãos anuentes, a própria Receita Federal e até os intervenientes, eles tenham acesso a essas informações, então todas elas vão ter que estar no Siscomex, você não vai poder utilizar de outro canal, nem poder colocar isso de outra maneira, o requerimento vai ter que ser via Siscomex. Então, essas modificações, é importante que as pessoas tenham essas atenções, porque se você não fizer, aí sim, aí você vai começar a incorrer em penalidades, e é aquilo que você falou, para que o importador e exportador possam dormir tranquilo, e ele não tenha nenhum problema com relação a isso. Isso tem tudo a ver com o que a Receita Federal já vem trabalhando há muito tempo também, que é o que ela idealiza, que é justamente o despacho sobre águas, né, Thiago? Ou o despacho sobre nuvens, que algumas pessoas também chamam, mas seria, eu falo mais sobre o despacho sobre águas, que eu vejo ele mais dessa maneira. E é a rapidez, para quando a mercadoria chegar aqui, ela já está desembaraçada. Você tocou em alguns pontos, Flávia, que eu achei extremamente interessantes. O primeiro deles é o seguinte: você falou da reforma tributária. Uhum. Eu sou extremamente a favor da reforma tributária. Vão jogar pedra em mim, etc. E tal. Uhum. Para mim, na minha cabeça, IPI, PIS e COFINS não devem existir. Isso é uma coisa só. ICMS, eu até concordo, no ponto que seja o ICMS não volte à guerra fiscal que aconteceu até 2012, por exemplo. Uhum. E acontecia mesmo, era o Estado brigando com o Estado e era uma bagunça. Imposto de importação, eu concordo. Porém, a gente chega num ponto muito estranho, que eu falo. Tem NCM, que tem IPI de 10%, e tem NCM com IPI de 2, de 0, de 5, sei lá. Por isso que vai demorar tanto tempo a reforma tributária. Não é para já. As pessoas falam, mas é pra já, é uma aventura do governo A, do governo B. Não, vai demorar muito tempo, tem que estabelecer muita coisa. E não é tão simples assim. Você entra em regras, leis e outra. Ex-tarifário, gente. O ex-tarifário ele vai contra essas coisas. Uhum. Então é muito complicado. Eu volto a falar, tem que ter um imposto único, ou pelo menos 2 impostos, o IVA e o imposto de importação. Ponto. Mas para que isso aconteça, esse mundo ideal aconteça, vai demorar. Vai demorar. E aí você tocou outro ponto, que é o despacho sobre águas. Despacho sobre água, gente, eu não consigo entender uma coisa. Eu tenho uma carga lá na empresa que eu trabalho, que a carga vinha por LCL para Santa Catarina. Uhum. Chegou em Santos e ia ser removido via DTA. O que acontece? Eu tinha que entregar essa carga, sei lá, anteontem. E a carga está em Santos. Ela tem que ir via DTA para Santa Catarina, embaraçar lá e subir para perto de São Paulo. Enfim. Eu não consigo entender essa carga entrar numa zona primária, entrou em Santos, eu não consegui desembaraçar essa carga lá. Eu tenho, mas a DTA está vinculada, demora 3 a 5 dias úteis para desvincular, pode haver multas, etc. Eu não consigo entender uma situação dessa, a demora que tem, a DTA foi vinculada, enfim, tem uma série de coisas. E, gente, entendam, o Portal Único está aqui para ajudar, mas a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo certo. Sobre águas, o despacho sobre o ar e sobre rotas, enfim, todos têm a sua definição, eles vão demorar. O OEA demorou para entrar. E demora por quê? Porque a gente tem algumas coisas que são conflitantes com a própria reforma tributária. Eu estou lembrando aqui. Não vai ser um dos convidados. E eu acho maravilhoso que ele venha para cá e fale o ponto da Receita. O que nós devemos esperar da Receita? Estou falando bobagem, Cláudio? Não. Eu sou também a favor da reforma tributária, lógico que talvez
ela ainda não esteja ou não venha da maneira com que, né, a gente idealizou, que a gente gostaria, né? Para quem estuda aí direito tributário, a gente sabe que o negócio é uma concha de retalho, né? O direito tributário brasileiro, meu Deus do céu, é um negócio assim que tem gente que não quer nem, tem gente na faculdade que fala, não, direito tributário só faz por obrigação mesmo, quer passar longe, porque realmente é um negócio assim maluco, maluco mesmo, é difícil de você compreender todo o nosso sistema tributário, e ainda quando você coloca ele na área do comércio exterior, que existe essa necessidade de isenção, existe essa necessidade, como você falou, né, das tarifas que são alteradas, você tem aí o problema da guerra fiscal, você tem problema de ICMS, tem estado que vai querer dar tipo de isenção, outro que não vai querer, tem a Zona Franca de Manaus, enfim, é uma loucura, né, é um negócio assim é realmente para gente maluca estudar direito tributário no nosso país e direito tributário voltado ao comércio exterior por todas essas mudanças. Mas eu acho muito importante a reforma tributária, eu acho que ela vem aí, ela já está sendo tratada também, não é de agora, já vem há muito tempo, né, esse piloto, esse projeto, ele já vem sendo discutido, vem sendo tratado, eu acho que ele estava agora no momento e não dava mais para você esperar, porque como a gente ainda vai ter um processo muito longo para ele entrar em vigor, você imagina se você espera mais, ele vai acabar nunca ocorrendo, por quê? Porque toda hora você vai ter mudanças, e aí ele vai ter que esperar a mudança, ou ele vai ter que se adaptar à mudança, e aí você nunca vai ter, né, pelo menos um norte. Então eu acredito que era realmente um momento, o Brasil sente essa necessidade, o Brasil precisa se adequar a essas normas, Thiago, as normas internacionais, né, então é uma questão de necessidade, não é só mais uma questão de você gostar ou não gostar, ou se vai ficar caro, vai ficar barato, enfim, é uma questão de necessidade. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que analisar é dessa forma, por isso que eu também sou a favor, acho que é necessário, a gente precisa. Hoje você tem algo também no Brasil, que aí vai para o meu lado da legislação, que impacta muito nesse olhar que o exterior tem para o Brasil, na área do comércio exterior, que é justamente essa nossa insegurança jurídica. Então, o comércio exterior, ele não pode, ele tem cada vez mais se tornar algo que transmita segurança. Então, a insegurança que nós temos hoje, com essa questão, eu vou falar de dois, que são os que eu vejo que tem discussões infinitas, que no caso é o PIS, COFINS e ICMS, são discussões que não terminam nunca, né? Então, hoje você precisa adequar, ou pelo menos minimizar, não estou aqui querendo dizer também que a gente não vai ter, que a reforma tributária vai resolver todos os problemas, não, né? Eu acredito que, infelizmente, isso não é possível, por diversos motivos, muito provavelmente quando ela entrar em vigor, ou da forma como que ela entrar em vigor, a gente já vai ter aí alterações ou mudanças, que muito provavelmente a gente vai ter que fazer, ou vai ter que sofrer aí com alguma discussão na área de Constituição, se não é, cabe ou não cabe. Mas eu acho que a importância dela vem muito por causa dessa nossa insegurança. Hoje você tem aí um número de processos no CARF, o número de processos na esfera judicial que tratam desses impostos imenso. Então você precisa realmente de encontrar. Acho que a reforma tributária busca isso, né? Se ela vai dar certo, se ela não vai dar certo, enfim, como que vai acontecer isso, eu ainda acho cedo para a gente falar sobre isso, né, Tiago? Mas eu acho que ela vem pelo menos com essa vontade, né, de fazer com que a coisa fique um pouco mais simples e que não transmita toda essa insegurança que você tem hoje. Eu acho que também ela vem, um ponto que eu estou estudando e que eu acho bem interessante também, que também se discute muito, é justamente sobre o fato gerador, quando você vem para o comércio exterior, né, o fato gerador desses impostos, desses tributos, é muito importante você saber esse momento, justamente por causa disso, porque hoje você vai ter o despacho sobre água, então tudo isso mudou, então você já não pode mais utilizar só a legislação que você tem, né, só o que você já usava no próprio CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, hoje você já precisa adaptar, você precisa hoje de uma legislação que acompanhe, então a gente tem isso através de ienes, através de soluções de consultas, de uma série de coisas que nos ajudam. No entanto, eu acho que é importantíssimo você ter isso hoje numa norma mais segura, numa reforma tributária que vai estar trazendo toda essa situação
menos complexa e que tenha um pouco menos de possibilidade de discussões no que diz respeito a essas alíquotas, essa diferença de alíquota entre os estados, essa diferença que hoje nós temos aí de fato gerador, do momento em que você vai cobrar, não vai cobrar, tudo isso eu acredito que a reforma tributária ela está aí chegando num consenso para que, juntamente com todas essas mudanças que a gente está assistindo e está vendo hoje no comércio exterior, o Brasil comece cada vez mais a fazer parte desses do que hoje está sendo cobrado lá fora, né? Do que hoje todo mundo está se adequando, né? Tá vendo essa necessidade. E tudo que leva mudança, alteração, vai ter aí um período de adaptação, não tem jeito, né, Tiago? Não vai ser fácil, tem suas dores, vão ter suas discussões, nós que trabalhamos com direito sabemos que provavelmente terão, sim, é muito difícil você colocar tudo que já acontece hoje no operacional dentro de uma legislação, você conseguir, né, colocar tudo isso num local só, alguma coisa sempre vai ficar, algum espaço aí vai ficar aberto para alguma discussão, mas se você puder minimizar esses riscos, eu já acho que ela já é muito bem-vinda nesse quesito. E é muito engraçado, agora eu vou revelar um pouco a idade que eu tenho, né? Claro, é engraçado que eu me lembro, eu gosto de números, não adianta, eu gosto de número, para mim calcular os numerários, né? Eu calculava e calculo isso na unha, por exemplo, meu site, hoje ele dá automaticamente, mas eu calculava isso na unha. Gente, eu me lembro quando você fazia os cálculos de PIS e COFINS. Nossa. É uma fórmula que, juro, o que ele Meu falava Deus. era 2,10 e 9,65. Você falava, não, beleza, você pega 2,10 e 9,65. Não, era uma fórmula matemática, parecia a fórmula de Bhaskara, piorar. E não se chegava naquilo de jeito nenhum. Hoje ficou muito mais simples, a facilidade que existe é calculável. É isso que eu quero dizer. E aí o que eu volto a falar com você, né, Flávia? Porque parece que a Receita ouve a gente, parece que a Receita ouve a necessidade do importador, a necessidade do exportador, e fala assim, não, peraí, vamos dar uma atenção para eles, nem vai falando de reforma tributária, mas vamos dar uma atenção agora para o importador e para o exportador, vamos ajudar eles para o OEA aqui. Ano passado, eu estive no evento do Instituto Procomex sobre o OEA, foi maravilhoso, veio o pessoal de fora, eu nunca me esqueço, veio o palestrante, que ele era presidente da Maersk, eu acho, não tenho certeza, e falou sobre só OEA, muito bom, né? Na América do Sul, etc. É maravilhoso, gente. E assim, é difícil entrar para você ter a certificação OEA para a tua empresa. É complicado, requer um monte de coisa, mas, gente, você está sendo parceiro da Receita. Exatamente. E é isso que eu falo, seja parceiro da Receita. Não veja a Receita como aquele órgão que vai chegar e punir você. Ele vai te punir se você estiver errado, se você fizer bobagem. E aí eu já emendo a pergunta. Em qual momento nós, importadores e exportadores, devemos procurar um advogado aduaneiro, tributário, etc. Em qual momento? Porque eu sempre falo que eu tenho que ter um advogado por perto. E eu não quero em momento algum me complicar. Em qual momento eu devo procurar vocês? Então, eu vejo o seguinte, eu acho que essa mentalidade também ela tem mudado. Lá atrás já foi mais complexo, onde as pessoas só viam a necessidade realmente de nos procurar no momento em que já não tinha mais muito o que fazer, ou pelo menos o que a gente poderia fazer já era muito pouco. Você aí ia estar discutindo às vezes o valor da multa, se a multa era ou não era devida naquela proporção, 100%, 75%, enfim. Muitas vezes você já não tinha mais como discutir muito, porque você já pegava algo que, enfim, já não tinha mais o que você argumentar, né? Você já era limitado, né, a tua atuação nessa área. Claro, você vai fazer, você vai atuar, ainda é necessário, no entanto, muitas vezes você só tinha mesmo a esfera jurídica, porque
o processo já não tinha mais o que ser feito na área administrativa. Eu também acho, a Receita Federal, ela escuta, assim, muito, cada vez mais. Uma grande prova disso é o que está sendo feito tanto do CCT aéreo, da licença flex, do próprio Portal Único, através do próprio Procomex. Hoje eles escutam muitos órgãos intervenientes, até porque eu vi muitos projetos que, de alguma forma, não é que eles não deram certo, mas talvez eles não tenham tido não tenham atingido, né, o nível que talvez tenha sido idealizado, justamente porque, eu vou te dar um exemplo do Ciscarga, foi um que eu vi acontecer isso. O Ciscarga é um projeto também muito bacana, legal, quando você olhava ele, você via ele no papel, você via ele ali no computador, o que ele trazia. No entanto, ele foi feito de cima para baixo, né? Ou seja, ele foi feito primeiro pela parte, né, que trabalha com TI e tudo mais, e depois ele foi vindo para cá. Quando ele chegou aqui, que eu digo aqui nós, né, por exemplo, que atua mesmo na área, despachante, importador, exportador, o transportador, ele não funcionava, porque as pessoas que idealizaram ele não sabiam como é que era a parte operacional. Então, na verdade, ele ficou sendo todo remendado, porque você não tinha todas as janelas, os locais para prestar aquelas informações. Então, hoje eu vejo que a Receita Federal, ela atua já dessa forma preventiva, ela já quer estar sempre atuando junto de quem realmente vai estar utilizando desse mecanismo, né, no caso, um portal único, enfim, está fazendo a necessidade de uma licença flex e tudo mais, para que ela possa minimizar esses problemas de depois ter que ficar alterando, e uma hora o negócio nem fazer mais sentido. Então, isso eu acho que a Receita Federal escuta muito. Com relação à necessidade, hoje você tem aí um campo também do direito administrativo muito mais amplo do que já foi lá atrás. Antigamente, basicamente, você tinha que ir para a esfera judicial, você não tinha tanto como discutir nada no âmbito administrativo. Hoje você tem muita, a própria Receita Federal e os outros órgãos, eles hoje dispõem de muito mecanismo que você mesmo consegue fazer, retificar DI, fazer algumas alterações, fazer alguns pedidos que às vezes são simples, por exemplo, desmembramento de BL, algumas coisas que antigamente você não conseguia fazer, ou que você não tinha campo, que você não teria possibilidade nenhuma de fazer, hoje você já tem aí um lado administrativo que te prevê e que já te ajuda muito nisso. Aí o advogado, eu sempre falo o seguinte: quando alguma coisa acontece de forma diferente daquilo que vocês estão fazendo no dia a dia, ou vocês estão trazendo um produto que vocês nunca trabalharam, ou vocês estão trazendo um produto que foi modificado de alguma forma, vamos supor, você traz algum produto que teve alguma coisa alterada. Vou te dar um exemplo assim, por exemplo, uma empresa que trabalhava com cloro, o nome não é bem cloro, mas para simplificar. E esse cloro, ele vinha de uma forma, ele vinha líquido, e ele vindo líquido, ele estava sempre sendo classificado num determinado NCM, e o desembaraço ocorria de forma tranquila. Aí, no começo do ano, essa empresa que importa essa mercadoria, que exporta mudou, ela transformou, em vez de vir da forma líquida, ela passou a vir em formato de sachê, por exemplo, mas é o mesmo produto, o produto não foi alterado, o que alterou foi a forma com que ele vem agora, mudou o NCM. Só que aí o que aconteceu? A empresa não chegou a fazer antes uma consulta sobre essa alteração. Se o entendimento da Receita Federal e dos órgãos anuentes que precisavam, né, dar licença para essa mercadoria, se seria a mesma que estava sendo quando a mercadoria vinha no formato líquido. E não foi. E isso causou uma série de problemas, até você conseguir desembaraçar a mercadoria, aí foi necessário, né, eu atuei nesse processo. Então, o que eu aconselho? Justamente quando ocorre, estou dando aqui um exemplo de vários, mas só para ter mais ou menos uma ideia, também estou falando de forma bem simples, para não ficar uma maneira que as pessoas não possam compreender. Então, toda vez que você tem alguma mudança, alguma alteração, alguma coisa que leva você a sair do teu cotidiano e que pode causar algum tipo de entrave ou de alteração, eu acho importante você estar contando com a consultoria de quem talvez possa te auxiliar nesse sentido, porque você vai saber como é que é a legislação, você vai saber como formular, muito possivelmente, esse requerimento, a quem você vai direcionar, como você vai atuar em relação à Receita Federal, porque muitos vezes os auditores da Receita Federal, óbvio que
são todos muito, né, capazes e tudo, mas até eles, às vezes, não sabem, porque quando chega alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém viu, ou que ninguém sabe como é que falta, às vezes, essa questão de você ter alguém que vá juntar e que vai conseguir, né? Não, então vamos fazer dessa forma, vamos pedir, interessante, a gente está pedindo um laudo, ou não é, ou a mercadoria é a mesma, e argumentar e conseguir mostrar que realmente é a mesma, e que mesmo ela tendo modificado a forma, para que aquela forma fosse alterada, não houve nenhum produto a mais, nada foi colocado a mais que pudesse alterar o NCM daquela mercadoria, e assim ele conseguir também se sentir seguro para continuar fazendo esse desembaraço. Eu acho que é bem importante. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas isso é para você mais ou menos pensar no todo que nós profissionais atuamos. A gente atua de diversas formas, mas eu gosto muito de atuar antes, né, no pré, do que depois, quando realmente você já não tem muito o que fazer. Eu atuo muito, acabo atuando até mais do que eu gostaria, né, no pós, mas eu acho que a mentalidade hoje já tem sido muito modificada, as pessoas estão entendendo a necessidade hoje desses profissionais que vão acabar minimizando, né, valoração aduaneira, foi algo que mudou também, que trouxe aí um impacto muito grande. Então, tudo isso que você pode estar fazendo, utilizando de profissionais que já estudam mais essa área, que estão mais inteirados nessa área, que estão participando mais dessas mudanças, eu acho interessante que você possa utilizar, eles estão aí para isso, tem vários colegas também, o pessoal está hoje cada vez mais empenhado, tem profissional, né, assim, excelente, que pode estar dando uma boa consultoria para que você não tenha esses problemas. Os advogados também atuam muito com os contadores, porque hoje você tem uma série de isenções, você pode buscar também isso, né, você pode oferecer esses produtos também hoje para o seu cliente, para o seu importador e para o seu exportador, foi aquilo que eu falei para você, nessas mudanças, nas alterações das legislações do ex, quando eles entram, quando eles não entram, o que aquilo vai impactar, fazer um estudo preventivo, tá atuando junto. Eu tenho muito colega que chama isso de compliance, eu também chamo, né? Eu acho que você atuar nessa área hoje desse compliance é muito importante, justamente porque isso vem de encontro ao OEA, que nada mais é do que você ter essa segurança, as empresas que passam por toda essa segurança, por quê? Porque a Receita Federal não só vendo você como parceiro, mas também entendendo que ela vai poder, se tiver alguma coisa que ocorra aí de forma que talvez não seja não irregular, mas que talvez fique aí uma dúvida para ser discutida, como, por exemplo, uma diferença de alíquota, alguma coisa que você sabe que você pode discutir isso depois, você tem 5 anos para discutir isso, né? Então, a Receita hoje, ela quer desembaraçar, lógico, desembaraçar dentro, né, do que pode ser desembaraçado, enfim, ela quer uma agilidade na questão de você liberar a mercadoria, né, porque hoje a gente não tem aí quase espaço, tem todo esse problema, então ela quer que isso flua, para ela é importante, até para que ela possa estar se adequando a tudo isso que o comércio exterior exige, e ela sabe hoje que quanto mais ela tem aí essas empresas trabalhando dentro do OEA e dessa parte toda de compliance, de segurança, isso minimiza todo esse risco que ela tem hoje. Então, você imagina, antigamente eles tinham que parar praticamente quase todas as cargas, ou pelo menos 60% das cargas. Hoje você já não tem mais, hoje você tem praticamente, como eu te falei, não posso falar 90%, mas quase 80% no canal verde. Então, você vê o que isso já não traz de diminuição de prazo, né, de celeridade, e isso vem com as empresas que estão sendo cada vez mais parceiras da Receita Federal. Então, acho que os profissionais, eles devem atuar juntos sempre que possível, e estarem sempre prontos para minimizar todos esses riscos e encontrarem dentro do que a legislação prevê, do que a instrução normativa, do que o decreto, de que todas essas modificações estão vindo, eles estarem encontrando uma maneira de minimizar qualquer tipo de risco, trazer muito mais agilidade e facilidade, a mercadoria ficar muito menos tempo, né, em qualquer um desses lugares, lógico que tem aí um prazo que é necessário, mas que isso possa cada vez ficar um tempo mais curto, para que isso minimize custos de demurras, enfim, armazenagem, e que o importador e o exportador se sinta cada vez mais seguro, né, porque isso faz com que o país, né, cada vez se desenvolva mais, né, Thiago, o comércio exterior é o que nós temos aí, né, à frente do Brasil, né, por isso que eu acredito que você minimizar os riscos e você atuar hoje de forma célere e de forma menos burocrática é o que eu acredito que todo mundo está
pretendendo cada vez mais atuar para que isso possa se tornar uma realidade. Agora, acredito que em curto prazo. 2014 isso parecia muito distante quando começou. Agora, em 2023, já próximo de 2024, quando o cronograma, né, do Portal Único já coloca como sendo o prazo para que ele realmente possa entrar em vigor de forma completa, já com a do INPE e tudo mais, do CCT aéreo e tal, eu acredito que a gente vai ter aí um momento muito bom, muito interessante para os importadores e exportadores. Você tocou um ponto, Flávio, que até para falar, eu me lembro do caso Crocs. Uhum. Você vai lembrar do caso Crocs. Uhum. O que é o Crocs? É um chinelo? É um sapato? É uma sandália? O que é De o caso? borracha. Borracha? O que é Até aquilo? hoje, em discussão. Exato, o caso Crocs, o caso drone, o caso smartphone. E a gente vai tendo essas evoluções. E aí é que tá, o produto é criado fora, e as pessoas não entendem isso. O produto é criado fora, é feito um HS Code, né, o código harmonizado, e a receita tem que se adaptar a isso. Então é uma questão muito mais complexa do que apenas você chegar na China e falar: gostei disso, vou comprar. E vai trazer, sei lá, um compêndio. Muitas vezes não tem o produto aqui. Então, essa complexibilidade de ter um bom advogado tributário, um bom advogado que te ajude a entender tudo aquilo. Eu sempre falo, gente, tem um interveniente próximo a você. Tem o seu despachante próximo a você. Tem o seu agente de carga próximo a você. Por quê? Eu sempre dou o exemplo do seguinte: para de fazer importação via CIF, custo e frete. Você não consegue, você não entende a negociação que deu lá, e muitas vezes os $100 que você paga mais para o seu agente de carga aqui, você vai ter tranquilidade, não vai demorar 1, 2 semanas a mais, porque o chinês, o indiano ou o exportador negociou isso para você. Exatamente. Entenda como isso vai ser próximo a você. Traga para você, para dentro da tua empresa, o teu advogado. Sim. Advogado, entenda, não é quando dá problema. Sim, não, exatamente. O problema tem que ser ativado. Advogado tem que ser parceiro. Ou estou falando bobagem, Flávia? Não, é o que eu estou te falando, por exemplo, laudo, né? Às vezes a mercadoria chega, como você bem falou, muitas vezes, não só aqui, como lá fora, às vezes nem tem empresas que não, eu não tenho laudo, eu não forneço laudo, aí a mercadoria chega aqui e fica parada. Então, assim, tudo isso, aí você tem que buscar para ver como é que é a forma e tal. Então, todos esses entraves, mas que eles não há como você prever tudo isso, porque elas estão sempre mudando, foi o que eu te expliquei, comentei agora mesmo do tipo de mercadoria que vinha na formato líquido e agora mudou para outro formato, isso já faz com que toda alteração ocorra e, enfim, você tem toda uma modificação, não só de NCM, como possivelmente também de alíquota, por causa do enquadramento, se vai aqui, se vai lá. Então, todas essas mudanças, essa atenção que a gente tem que ter, né, isso é muito importante, vai muito das pessoas próximas e que estão sempre atuando nessa área, que conhecem disso, para que esses riscos e para que esse tempo fique cada vez menor, que você não incorra em multas, que você não incorra em demurrage, né, em valores altos de armazenagem. Por quê? Porque tudo isso é um custo que muitas vezes, se você teve aí uma prevenção, se você cuidou disso antes, você não vai acabar tendo que pagar depois normalmente o que você vai ter para minimizar aí uma penalidade que muitas vezes é muito grande, né, você vai questionar, vai discutir. Aliás, aproveitando para falar de penalidade, algo que me surgiu agora, mas que é interessante trazer aqui para vocês, que foi aprovado o PL, o 2.249 de 2023, eu fiquei muito contente com a aprovação desse PL, ele vem aí de encontro, né, à adequação da Convenção de Quioto e com outras normas internacionais, que a pena de perdimento agora ser discutida em 2 instâncias na esfera administrativa. Antes você não tinha isso, a pena de perdimento ela só era discutida numa única instância na esfera administrativa. E muitas vezes é uma penalidade muito grande, né, uma pena é a maior, né, enfim, é uma infração muito grande e que traz muitas dores para os importadores, né? E agora você vai ter aí condição de estar discutindo essa em 2 instâncias, porque já era algo que eu
particularmente já achava, né, incabível você não ter como discutir isso numa segunda instância, que é o duplo grau, que a gente chama, né, e agora você vai ter também. Então, você vê que toda essa área do comércio exterior vem se adaptando, vem trazendo essa segurança e vem demonstrando a necessidade desses profissionais estarem cada vez mais unidos para que a gente possa cada vez mais trazer essa segurança para o importador e para o exportador. Então, essas adequações todas estão vindo para que o Brasil possa estar cada vez mais, né, fazendo parte aí do comércio exterior lá fora, e essas normas são importantes justamente por isso, porque você tem essa necessidade de adequar todo a nossa legislação para que ela também possa ter esse... Não ficar nada assim, né? Ah, você aqui não pode discutir isso, ah, você aqui cria uma certa insegurança, ah, no Brasil você não tem como questionar aquilo. Então, hoje você tem aí uma situação no administrativo que traz muito mais segurança e conforto para as pessoas. Agora, é importante você saber usar essas ferramentas. E aí sim, eu acredito que os profissionais que trabalham, que estudam e que estão atuando na área, que vão conseguir trazer toda essa segurança para você. Por isso que eu acho importante, por isso que eu acho que eles são fundamentais também, para que eles possam estar trabalhando nessa consultoria, e aí você possa minimizar todos esses riscos. Muitas vezes você acaba trazendo aí uma economia muito grande, quando você consegue ver a classificação de produtos, ou mesmo quando você consegue adaptar os regimes, né? Nem todo mundo, às vezes, traz mercadorias e adequa o regime correto, né? Seja lá no drawback, enfim. Os regimes especiais que a gente chama, né, admissão temporária, às vezes as pessoas por não terem tanto conhecimento ou não se sentirem muito seguras de trazer tal mercadoria ou trazer ou utilizar de algum desses recursos, acabam não fazendo, e você sabendo, você poderia ter aí não só uma agilidade e rapidez, como também uma economia. Por isso que eu acho que é importante. Não adianta a gente querer fazer tudo nem saber tudo. Eu acho que o mais importante é a gente ter pessoas que possam estar trabalhando conosco para que a gente possa cada vez mais trazer aí celeridade, diminuir os riscos, né, e também o custo Brasil, né, que isso tudo vai impactar na economia, então eu acho fundamental. Flávia, uma dica que você dá para esse pessoal que está começando, eu sempre falo isso com todos os convidados. Por quê? Eu acho que quem está assistindo esse vídeo agora, tá aquela ideia, nossa, fantástico, mas a pessoa tem que ser um gênio para trabalhar na área. Não, não, não. A gente aprende com o tempo. Eu, com 17, quase 18 anos de experiência, a Flávia, com o seu tempo de experiência, uma dica que você dá para esse pessoal que está se formando, está indo atrás, quer virar advogado tributário, quer se tornar advogado aduaneiro, ou quer virar despachante, uma dica que você dá para eles. Olha, a dica que eu dou é para que você tenha sempre em mente que você vai precisar estudar quase todos os dias, se não todos os dias, mas que tem ferramentas muito boas. Por exemplo, vou dar uma dica muito simples: o site do Siscomex. O site do Siscomex, quem quiser entrar, Siscomex, você tem lá uma infinidade de manuais à disposição para todos nós utilizarmos, e esses manuais, eles são completos. Então, hoje você já tem lá o manual do CCT aéreo, você tem o manual da própria da licença Flex, entre outros. Então, você entrando lá, muita gente às vezes não conhece essa ferramenta, ou às vezes não sabe, né, como utilizá-la. O próprio Siscomex tem uma infinidade, e interessante também que todos eles colocam toda a legislação, tudo o que é necessário, o que não é necessário. Então, todas as vezes que o pessoal me procura e me pergunta, onde eu posso procurar isso, aquilo, lógico, existem aí cursos, canais, livros que eu poderia indicar que são ótimos, maravilhosos, são realmente fundamentais, mas como eu não sei exatamente para quê, ou quem vai escutar o vídeo, qual vai ser a necessidade, né, existe aí uma infinidade, se for para a área aduaneira, se for para a área mais voltada ao comércio exterior, ou para a área de logística, a minha recomendação é você estar sempre olhando a página do Siscomex. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço logo que eu acordo, né, lógico, escovar o dente, tomar café, mas enfim, quando eu sento no computador é entrar no Siscomex.
no portal do Siscomex, né? Porque lá você vai ter se houve alguma alteração, se não houve alteração, se teve alguma coisa que mudou, se, enfim, se está tudo da mesma maneira, mas você quer consultar alguma coisa que está acontecendo naquele momento de uma mercadoria que você ainda não teve problema, ou que agora você está tendo. Lá eles têm manuais e têm explicações ótimas, inclusive tem Comex Responde também, que eu gosto bastante, quando você tem alguma dúvida, alguma questão que você precisa e que você, às vezes, não vai ter, assim, um suporte, você precisa de um suporte realmente da Receita Federal, porque, enfim, envolve algo talvez único só da sua empresa. O Comex Responde também é uma ferramenta muito boa, Thiago, eu gosto bastante. E aí, eu estou falando aqui dos Comex, mas também a própria Anvisa, o MAPA, e aí todos os órgãos anuentes, eles também têm essa página, e neles eles também têm lá a disponibilidade de ter manual, de ter uma série de informação, resumos, inclusive, e eu acho bem interessante. Então, sempre que me perguntam ou que me pedem e eu posso colaborar, é uma das minhas indicações. E está sempre participando, atuando, verificando, né, nos canais, no seu e nos outros que você citou, e de outros que nós temos aí também conhecimento que estão sempre disponibilizando, está sempre acompanhando. Hoje você tem aí o Alexandre, o Thiago, o Alexandre Zambrano, o Thiago, entre outros, que estão sempre se disponibilizando, né, a dar aula e trazer todas essas novidades de forma gratuita, que é fenomenal, então todo mundo pode ter acesso. Está também buscando esses canais para que você possa estar sempre bem informado, né? Eu acho que faz toda a diferença. E eu acredito que essa parte do Siscomex, que eu falei agora, a página, né, do Siscomex, ela é para todo mundo, é para quem está entrando, é para nós que já estamos há anos na área, porque lá você sempre vai encontrar algo ou novo, ou atual, ou as modificações, porque lá eles colocam a modificação, eles colocam se o decreto foi revogado, se ele não foi revogado, se ele foi alterado, por que legislação ele foi alterada, qual a legislação que está em vigor. Então lá você já tem, assim, muita informação, informações bem interessantes e que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Consultar sempre a página do Siscomex é uma dica que eu dou para todos nós. Eu faço e também dou essa dica para todo mundo que quer trabalhar na área. Obrigado, Flávia. Pessoal, eu vou colocar os dados da Flávia aqui na descrição. Me permite, posso colocar o quê, Flávia? Teu LinkedIn? Como é que as pessoas vão atrás de você? Fala aí pra mim. Pode dar. Eu vou deixar aqui o link das minhas redes sociais e vou deixar também o meu e-mail, pode entrar em contato também. A Flávia é extremamente aberta, ela é uma pessoa extremamente esclarecida e sabe, uma simpatia. Vocês viram no vídeo agora e manja pra caramba. Então, gente, falem com ela. Na dúvida, chama profissional. Não tenham medo, sabe? Exatamente. A gente é atingível. A gente não Exatamente. é inatingível nem nada. Não, Eu cheguei na Flávia e falei, Flávia, vamos gravar? Vamos. Beleza. Então foi exatamente. isso. Procurem a gente, procurem a Flávia, procurem os profissionais, o Zambrano. O Zambrano é um cara maravilhoso. Maravilhoso. O Thiago também, são pessoas assim, eles estão sempre disponíveis, sempre podem, enfim, você também consegue acesso com eles em rede social, ou enfim, eles têm canais muito abertos, estão sempre aí também com essa disponibilidade. Às vezes a gente também troca informação, conversa, porque aquilo que eu falei, nem, né, todo mundo não precisa saber exatamente tudo, às vezes vai ter um lado aqui que vai poder juntar com uma informação ali, aquilo lá junto vai ficar uma coisa bem bacana, então é bem importante, até para a gente trocar informação, quem quiser, eu estou aí à disposição, porque é uma coisa que eu gosto. É o que eu costumo falar, é um DNA meu, eu vivo isso, eu realmente gosto disso, gosto de estudar isso, eu gosto de poder colaborar, eu gosto de poder ajudar quem tiver, né, com essa disposição de me procurar para que possa também ter algum tipo de informação, então fica à vontade, pode entrar em contato comigo sim. E te agradeço pelo convite, Thiago. Muito obrigada. Eu que agradeço de coração, acompanho você há muito tempo, você sabe disso, eu já te falei algumas vezes. Gente, procurem a Flávia, procurem profissionais gabaritados que manjam pra caramba, que são abertos a isso. Flávia, de coração, muito obrigado. O canal está aberto para você. Quando você quiser, Thiago, vamos trocar uma ideia? Vamos fazer um curso junto? Vamos. Vamos sim. Tudo, estou aqui aberto para ajudar todo mundo. Vamos nessa. Tá ótimo, Thiago. Obrigada, viu? Obrigado, Flávia. Tchau. Tchau, tchau.